Então, boa noite a todos. Estamos iniciando mais uma aula de gestão de capital de giro. Boa Boa noite. noite. Aonde na nossa aula de hoje nós vamos falar sobre ativos e passivos operacionais. Ontem, na aula de ontem, nós já falamos um pouquinho sobre isso, né? Relacionado a ativos e passivos, né? Que ativos é o dinheiro que entra e passivo é o dinheiro que sai para pagar as contas. Só que nós vamos aprofundar um pouquinho mais essas informações, esses dados, para vocês saberem diferenciar um pouquinho mais uma informação da outra. Então, eu vou estar compartilhando a tela. Então, nós vamos falar então sobre ativos e passivos operacionais, aonde nós vamos falar um pouquinho de cada um deles. Primeiro, nós vamos falar do ativo operacional e depois do passivo operacional. Então, como já é um conteúdo que vocês já têm uma certa noção sobre o que é ativo, então nós vamos focar um pouquinho na palavra operacional. O que é um ativo operacional? Primeiramente, existe a definição de ativo. Foi o que nós falamos na aula de ontem, que seriam os bens de consumo, os de bens, direito à organização, aplicação de recursos na empresa, contas que elas recebem. Lembrando que, como é uma empresa, ela é de forma, então, jurídica, né? Forma jurídica, ele é um pouquinho diferente de uma pessoa física. Então, quase todas as empresas, quando precisa de fazer movimentações, empréstimos, fazer coisas relacionadas a bancos, por exemplo, ele precisa ser uma pessoa jurídica. Então, claro que quando eu monto uma empresa, ele se enquadra em algumas áreas específicas, mas todos são jurídicos. Então, os jurídicos são relacionados a empresas. A pessoa é apenas o responsável, o diretor, o presidente. Só que, nesse caso, quando ele se torna uma pessoa jurídica, ele cria o quê? Um CNPJ próprio. Então, o CNPJ ele pode ter vários sócios, vários donos, que ele não puxa para si o CPF. Claro que tem o CPF dos responsáveis, mas muitas empresas fazem isso para não vincular eles. Uma das informações sobre os ativos, também podemos destacar, nós já falamos na aula de ontem, que a matéria-prima e os produtos. O que seria produtos acabados? Produtos prontos para ser vendidos. Então, isso aí, pessoal, relacionando mais na parte da indústria, né? Matéria-prima na indústria e o resultado final, que é o seu produto. Nós temos os equipamentos, as máquinas, os imóveis, contas a receber e os ativos financeiros, que são os investimentos e ações e contratos futuros. Então, todas essas informações, ele entra na parte de ativos. Ou seja, é o que entra em caixa, o que vai fazer eu ter movimentação. Quando falamos em ativos, não podemos esquecer e nem citar os passivos, que são as contas relacionadas às obrigações de um negócio. Os passivos podemos citar pagamentos de fornecedores, funcionários, impostos, empréstimos e obrigações fiscais e sociais. Você sabia, pessoal, que o Brasil tem uma das maiores cargas tributárias nas empresas e nas indústrias? Sim, professor. Por isso que muitas das vezes o salário é pouco que eles oferecem, porque os encargos sociais
ele quase dobra o salário. Então, isso transforma, muitas vezes, inviável fazer crescimentos, fazer movimentações para estimular o crescimento da indústria e da empresa. A tela sumiu, pessoal? Sim, tá aparecendo preto. E agora? Voltou. Apareceu agora. Okay. Até aí, tudo bem? Tudo tranquilo? Sim. Tudo ok. Então, o que acontece? Então, voltando, então, os ativos e passivos são... Ele é tudo relacionado com o capital de giro, que é o conteúdo que é referente às nossas aulas, né? É o dinheiro que necessitamos para dar continuidade ao funcionamento da empresa. Ou seja, como nós falamos ontem, para não termos problemas futuros, a receita, ou seja, o capital de entrada, tem que ser muito maior, ou pelo menos uma porcentagem maior, que as nossas despesas. Por que tem que ser muito maior? Porque ele pode fazer oscilação. Um mês é mais, um mês é menos, mas porém eu preciso ter renda suficiente para nunca ficar para não ter problemas futuros, não precisar cair na parte dos empréstimos, financiamentos, que será um conteúdo voltado na nossa aula de amanhã, quinta-feira. Então amanhã nós vamos falar muito do tal de financiamento. Então aqueles alunos que querem entender um pouquinho mais sobre financiamentos, amanhã é uma aula muito importante. Então, só que não é financiamentos pessoais, tá bom, pessoal? É financiamentos empresariais. Toda empresa, ele tem a necessidade de ter um capital, que são os ativos operacionais, que ele se torna muitas vezes em estoques e créditos com os clientes. Ou seja, eu preciso ter eu tenho que estar ciente entre a diferença do ativo, que é o dinheiro que eu tenho, ou que eu vou receber, ou que vai entrar, dependente de serviços, independente se é de venda de estoque, sobre o meu passivo, que é tudo que eu vou estar pagando na minha empresa. Então, tudo que entra, repetindo, é ativo, e tudo que sai é passivo. Nesse caso, como estamos falando da parte operacional, então é a parte administrativa. Um ativo operacional representa os recursos utilizados nas operações da empresa. Ele depende das características do seu ciclo operacional. É composto por estoque, duplicatas e outros valores a receber que possuem naturezas permanentes. Pessoal, o que vocês acham que é mais fácil de receber? Boleto, cheque ou duplicatas? Olha, eu acredito que sejam os boletos e as cartas, né? Porque elas são registradas. O cheque é meio complicado. Principalmente as duplicadas, porque ela tem registro no banco, né? Então, você sabia que um cheque para caducar é 5 anos e uma duplicada para caducar é 10? Pois é, o benefício é bem maior, né? Então, por isso que muitas das vezes quando você... Hoje não, porque hoje quase não usamos cheques, né? Tem empresas que ainda usam, mas os cheques hoje não é tão utilizado como antes. Mas sabia que quando você... No meu caso, na área da informática, se eu quero comprar, peço computadores, peço um prazo e vou dar um cheque, eles preferem me dar um prazo na duplicata. Que na duplicata o risco de não receber é menor. Porque quando ele faz a duplicata,
ele já está registrado, muitas vezes, registrado até em cartório para não ter problema. Nós temos alguns exemplos de passivos, que são, já falamos já, né, o estoque, contas a receber, máquinas, equipamentos, veículos, entre outros. O trabalho na área financeira é dedicado e importante, exigindo um cuidado redobrado com o capital de giro. Agora, deixa eu fazer uma pergunta, pessoal. Eu posso colocar um leigo para mexer com finanças? Não, não pode. Se ele não tiver conhecimento, né, deixar atrasar a duplicata ou fazer um investimento na hora que não é para fazer, acaba trazendo grandes problemas. E também ele pode o quê? Comprar em excesso e não ter como pagar depois, né? Então, Esse aí é o pior, né, professor, eu acho, porque quando você compra demais, às vezes compra um produto demais e falta o outro, né? Uhum. São pontos muito importantes que numa empresa... Só um minutinho, só peraí. Nossa, tanta mensagem que a gente fica louco. Thaís, tudo bem? Sim. Não é algo que hoje na nossa 8ª aula, né, nós já repetimos isso aí várias vezes. Então, vocês podem até perceber que são conteúdos repetidos, repetitivos, que ele tem algumas complementações. Por quê? Por que é bom repetitivos e ter complementação? O que vocês acham? Por que é bom fazer isso? Fixa melhor, né? Você aprende melhor, né? Quando você vai desenvolver a tarefa, porque é praticamente a mesma coisa, só que poucos detalhes de diferença uma da outra. Aí vai mudando um pouco os detalhes, aí vocês vão começando a entender a diferença de um lado para o outro, né? Então, o que acontece? Quando explicamos conteúdo em excesso e de uma vez de forma abundante, muitas vezes a gente não consegue analisar aquela diferença. Igual, por exemplo, não tem muito a ver com esse conteúdo, não. Ele é um pouquinho diferente. Regras de 3 diretamente e inversamente. Você já ouviu falar sobre isso? Não. Então, o que acontece? Só fazer uma palhinha só. Essa regra de 3, ele tem como fazer ele em forma crescente e uma forma decrescente. Crescente, ele se torna proporcional. O tanto que aumenta de um lado, aumenta do outro. Se aumenta 2 vezes de um lado, aumenta 2 vezes do outro. E assim por diante. E aí, inversamente, ele não tem necessidade de aumentar proporcionalmente. Então, o que eu estou explicando para vocês? Quando eu dou esse conteúdo de matemática, eu foco umas 2, 3, 4 aulas só com formato. Passo, exercício. Para quê? Ele fixar aquele formato. Fixou aquele formato, aí eu vou fazer o complemento dele. Eu vou mostrar a diferença. É um pouquinho a ver com esse formato das nossas aulas. No entanto, muitas pessoas ignoram essa importância. Acham que isso não é uma grande necessidade e muitas das vezes, pessoal, as empresas
ele não contrata uma pessoa específica para isso. O que isso vai acarretar? Perdas significantes, tanto de matéria-prima, tanto de capital, e pode até aumentar as dívidas, tendo mais déficits, porque eu não estou próprio, eu não estou pronto, eu não estou preparado para estar mexendo com essa diferença entre ativos, passivos, ativos circulante, ativos operacionais, passivos também, tanto circulante como operacional, e aí vai. Então, eu preciso entender essa diferença, eu preciso me preparar, porque vocês sabiam, pessoal, que quando eu aprendo a mexer com isso, eu não preciso tanto trabalhar numa empresa, tem outras formas que eu posso ganhar dinheiro utilizando essas informações. O que seria? O que eu poderia fazer para ganhar dinheiro usando esses métodos? O que vocês acham? Assim, eu imagino de momento. Compras de compras de ações, né, pessoal? Sim. Porque quando eu entendo essa parte aí de finanças, de ativos, passivos, essas coisas, eu sei a hora que eu posso fazer investimento. Investimento. A hora que eu posso comprar e a hora que eu posso Vender. vender. Por exemplo, vocês acham que hoje nós estamos numa fase boa para comprar dólar? Acredito que não. O dólar está caindo. Está caindo. É que eu não vi televisão esses dias. Por exemplo, há um tempo atrás o dólar estava em torno de R$ 5,10, R$ 5,20. Hoje o dólar está em torno de R$ 4,60. Quer ver? Deixa eu ver o valor do dólar de hoje, quer ver? Então tá bom para comprar agora, né? Quer dizer, o dólar já subiu um pouco. Hoje o dólar está 4,96. O dólar, há umas 2 semanas atrás, ele estava em torno de 4,60. Então, quem comprou dólar nessa época, ele já está ganhando lucro. Comprou 10 mil dólares. 10 mil dólares. Cada dólar, pelo que ele comprou, ele está ganhando pelo menos 40 centavos hoje. Dá quase 400. Dá quase 400. Só de lucro. Isso aí tá bom, 10 mil. Muita gente compra muito mais, né? Então, isso é também uma forma que acontece, de você analisar o que o mercado nos proporciona. Então, também, comprar ações de bolsa. Por exemplo, hoje, comprar ações da Petrobras é vantajoso? Bom, não estou assistindo reportagem por esses dias, mas eu acredito que não, né? Não, porque a gasolina, o petróleo está aumentando. O que eu acho mais incrível, nós somos um país automático, nós temos capacidade de ser autossustentável, e o valor do barril e o barril do petróleo, ele é utilizado pelo valor internacional. E o mais interessante, pessoal, que o petróleo, ele é internacionalmente caro para o brasileiro e internacionalmente barato para os estrangeiros.
A gente vê nas reportagens aí, aqui do lado, né, você vê no Paraguai, na Bolívia, lá é baratinho pra caramba o petróleo, e aqui um absurdo. Você sabia que na Colômbia, não, Colômbia não, na Venezuela, ele é um grande produtor de petróleo, vocês sabiam disso, né? Sim. Lá, por exemplo, o petróleo, ele é centavos. Eita, se fosse aqui pra gente, Quer hein, ia ver? poder rodar bastante. Preço do barril de petróleo no Brasil, quer ver? Mas nos outros países também são cotados em dólar, não são? Nem tudo. Hoje o barril do dólar está em R$ 521,50. 500, que eu falei? 500. E 21,86 centavos, se eu Preço não me do engano. barril do petróleo na Venezuela, quer ver? Vou ver se eu não estou falando besteira. Hoje lá, ele está um pouquinho mais caro, porque lá, hoje, eles estão tendo a diminuição da oferta, né? Então, a procura é maior. Então, deixa eu ver se é Colômbia, deixa eu ver uma coisa aqui. É um país em que o petróleo é muito barato. Lá em torno de 80 dólares o barril. Menos de R$ 400. Qual país, professor? Colômbia. Ah, na Colômbia. E lembrando que Colômbia não é autossuficiente. Eles pegam e é mais barato. Quantas vezes quem mora nos países do lado do Brasil abastece lá para diferente preço? Por exemplo, no Paraguai, o preço do litro de gasolina não é nem R$ 4. 4, R$ 5. Então, essa é um dos grandes problemas que nós temos, né? Até aí tudo bem, pessoal? Alguma Tudo bem. pergunta? Sim. Alguma dúvida? Só porque Tudo certo, por que professor. os alunos não estão participando das aulas? Eu estou ficando. Uai, acho que hoje só tem eu e a Rose, né? Eu vou reclamar no grupo, porque é o seguinte: se fosse matemática financeira, eu falava, tem muito cálculo, pronto. Mas essas aulas nossas é só teoria. E vocês perceberem que as atividades eu tiro da própria atividade de vocês, do próprio texto de vocês. Não, tá tranquilo, tá ótimo. Assim, o conteúdo é ótimo, tá tudo bom, mas eu não sei por que que o pessoal não tá assistindo às aulas. Eu acho que é porque matemática financeira, como é cálculo e é difícil para a gente aprender sozinho, aí eles vinham para a aula, né? Uhum. E agora que é mais leitura, né? Não tem tanta coisa para fazer, né? Porque daí eles assistem a aula gravada e assimilam o conteúdo, pronto, já era. E quando nós falamos de passivo operacional? Lembra que passivo é pagamento de contas, né? Então, quando nós falamos de passivo operacional, é quando nós fazemos uma programação de pagamentos de conta por um prazo de pelo menos 12 meses. É a que tal do balancete anual. Por exemplo, muitas empresas eles fazem o levantamento do que vão gastar no ano seguinte, então nos próximos 12 meses. Mas quando eu faço isso, ele é um levantamento a curto,
médio ou longo prazo? É a média, né? Não, ele é a curto prazo. Até 12 meses A é curto. curto. Até 12 Ah, meses é curto prazo. Porque eles têm o início de um ano e finda no mesmo ano. Ele inicia, por exemplo, 1º de janeiro e finda 31 de dezembro. Ou seja, ele é futuros. Então, ele se organiza para o futuro. Então, nessa parte aí, ele é um... sempre vai ser curto. Sem fazer curto. Nessa parte aí, a parte de curto prazo, tá bom? Entendi, aham. Tem ele a médio e longo prazo? Também tem. Só que aqui nesse caso, nós falando que é um prazo de 12 meses, que ele é um balanço patrimonial. Por quê? O que é um balanço patrimonial? Toda empresa faz um balanço anual. Balanço patrimônio. O que a empresa cresceu? O que a empresa diminuiu, né? E assim por diante. Aí, nesse caso, inclui os empréstimos que ele adquiriu nesse período, valores que ele precisa pagar no exercício seguinte, ou seja, eu já faço uma projeção, uma margem, tanto de faturamento, que seria no ativo, como também no passivo. Então, eu posso me organizar sobre isso. No passivo, o que ele engloba? As Salário, contas a pagar. salário, férias. Toda empresa, ele já faz a programação de férias para o próximo ano. Eles já organizam, já programam assim, ó. Nós vamos juntar 50 mil, 100 mil de férias por ano. São 12 meses. Então, se não for, por exemplo, uma escola, por exemplo, uma coisa que as férias de todo mundo eram no mesmo período, o que acontece? Ele se divide em 12 meses. Então, ele já sabe que aquele faturamento que eles vão receber, ele já entra nessa parte de férias, salários e assim demais. Imagina, se eles não organizam. Ó, pessoal, esse ano todo mundo vai pegar férias em julho. E se eles não tiverem dinheiro para pagar todo mundo? Porque para entrar de férias tem que pagar, não é verdade? Tem que pagar e tem mais o adicional dos 30%, né? Isso, 1/3 sobre os rendimentos. Terço. 1/3 sobre os rendimentos. Então, o que acontece? Sabia, pessoal, que muita gente acha que férias é dinheiro extra? Ai, ai, ai. Muita gente acha que férias é dinheiro extra. E não é. O extra é aquele 1/3. Pois é, porque você vai estar recebendo, o mês seu, no caso, é os 30 E, dias, né? e nesse caso, com antecedência. É igual o 13º, né, professor? Uhum. Agora sim, o 13º, ele já é diferente. Ele é um bônus. Ele é um bônus para aquele funcionário que trabalhou os 12 meses. Ah, e quem não trabalhou os 12 meses, os valores proporcionais. Então, o 13º, ele sim é um bônus. É um dinheiro que, claro, que ultimamente muita gente já se organiza com ele, né? Mas era para ser um dinheiro que não estava programado para entrar. Diferentemente do 13º, ou das férias. As férias, tem muita gente que pensa, eu recebi em dezembro as férias, ou em julho as férias. Em julho você recebeu o dinheiro de junho, né, que recebe em julho, e as férias é o dinheiro de julho, que seria o quê? Agosto. Ou seja, quem entrou de férias em julho
recebeu o salário de junho, as férias de julho e um terço, quando que ele vai ver dinheiro de novo? Quando ele voltar a trabalhar, 30 dias. Só em setembro. Nesse exemplo, seria só em setembro. E muita gente acha que agosto, quando volta, também tem. Salário, oh meu Deus. Eu, quando trabalhava em escolas pequenas, porque aí você pode negociar com o patrão, né? Eu sempre falava com meus patrões, quando era são escolas grandes. Eu falava, me dá o dinheiro de junho mais do que um terço. E em agosto, quando eu voltar, você me paga as minhas férias sem um terço. Eu fazia muito isso nas escolas que eu trabalhava, que não eram escolas grandes. Então, quando eu trabalho em escola grande, já não tem como fazer isso, né? Porque as empresas pagam malotes, paga lotes de pagamento para todo mundo uma vez só. Então já não tem jeito. Aí tem muita gente que acha que esse dinheiro é um bônus. E não é. Então tem os impostos, os fornecedores, o aluguel, os financiamentos, os créditos que a gente paga muitas vezes para os sócios. Porque quando nós temos uma empresa, os sócios querem ver dinheiro também, não é verdade? Sim. Sócio não quer só pagar. O sócio também quer ver o faz-me rir, né? Quer ver uma grana. Então, nesse caso, também é um crédito que entra para eles. E tudo entra no nosso passivo. Aí nós temos o passivo circulante e o não circulante. Então, nós vamos falar um pouquinho sobre eles. Então, o que acontece? O passivo é uma obrigação, ou seja, contas a pagar, né? São transações que você tem passadas, reclamadas, data futura e compras a prazo. Entra também nessa parte aí, aquelas contas que eu não consigo pagar na data específica. Quantas vezes vocês já fizeram alguma compra, alguma conta, que no dia vocês não tinham dinheiro? Acontece. Algumas vezes. Acontece algumas vezes. É comum? Não. Mas acontece. Por exemplo, eu particularmente sou mestre. Eu já falei isso para vocês já nas aulas de matemática financeira. Eu sou mestre de esquecer de pagar cartão de crédito no dia certo. E o mais engraçado, eu só lembro de pagar o cartão quando dá 11 horas da noite. Quando já não dá mais para pagar. Eita, Eu nós. fico lembrando o dia todo o pagamento e chega o final do dia e eu esqueço. Igual, por exemplo, amanhã é 28, né? Eu tenho que pagar um cartão. Ah, mas professor Pedro, por que você não paga hoje? Você vai vencer amanhã. O Estado paga os funcionários do Estado esse mês na sexta-feira. Ou seja, se eu pagar ele hoje, eu ainda não recebi. Eu vou pagar quantos dias usando o meu limite especial? 2 dias. Aí não compensa. Agora, se eu pagar amanhã por volta de 16 horas, 17 horas, esse cartão, eu sei que na sexta-feira, umas 6h30, 7 da manhã, esse pagamento está na minha conta. No máximo, umas 7 horas da manhã está na conta desse dinheiro. Então, eu vou ter utilizado meu limite menos de um dia. Ou seja,
e vou pagar juros proporcional a menos de um dia. Ou seja, ele vai ser centavos ou alguns reais, 3, 4, 5. Agora, se eu esquecer de pagar o cartão no dia, quanto que é o juro? Vixe, Maria, vem a multa, né, por atraso, mais o juro. O mês passado que eu atrasei um dia, foi quase 50 conto. Então, o que acontece? Então, amanhã no período da tarde, eu já programo essa conta para pagar, porque eu sei que na sexta-feira de manhãzinha, porque o Estado sempre paga no último dia útil do mês. E sexta-feira é o último dia útil do mês. Então, aí eu posso me organizar assim. Mas muitas vezes esquece. Então, o que acontece? Isso aí é o quê? É um passivo que eu tenho que pagar, que se eu atraso, eu tenho que pagar ele, mais os juros. Quando eu falo de passivo circulante, ele é aquele que é exigível, ou seja, aqueles que são pagos a curto prazo, que eu vou estar liquidando em um período pequeno. Então, nós temos ele a curto prazo, que seria o circulante, e nós temos aqueles que nós pagamos a longo prazo. Então, no caso do passivo a ser liquidado depois do exercício social seguinte, ou seja, após 12 meses, ele se torna um passivo não circulante, ou seja, um passivo exigível a longo prazo. Você viu que eu falei então inicialmente que a curto prazo é no máximo 12 meses. Acima de 12 meses já é a longo prazo. O que é exercício? É a virada de um ano para o outro. Igual, por exemplo, quando você faz imposto de renda, declaração de imposto de renda, você faz 2022 com exercício de 2021. 21. Ou seja, eu estou fazendo um levantamento de contas, de dinheiro que entrou, de coisas que eu paguei do ano anterior. Assim. Que é a curto prazo, que é dos últimos 12 meses. Que é do dia 1º de janeiro ao dia 31 de dezembro de todos os anos. Até aí tranquilo? Alguma pergunta, alguma dúvida? Não, tranquilo. Ok. Aí nós temos o passivo circulante operacional e o passivo circulante financeiro. Até uma das questões das atividades é essa diferença desses dois. Os dois termos não estão previstos na legislação, mas são utilizados na gestão contábil para calcular a necessidade do capital de giro. O operacional, só faz só a última palavra, para vocês não ficarem repetindo a mesma coisa. O operacional é aquele diretamente relacionado com a operação da empresa, pagamento de funcionários, fornecedores, impostos, etc. E o financeiro são aqueles monetários, como duplicatas, empréstimos a curto prazo. Então, revendo aqui, o operacional é relacionado com o quê? Funcionários, fornecedores, impostos. E o financeiro, coisas relacionadas com o funcionamento da empresa, que não seja matéria-prima, que não seja mão de obra, que nesse caso é o quê? As duplicatas e os empréstimos. Até aí, tudo bem? Sim. Aí nós temos também alguns exemplos desses empréstimos. Foi o que eu falei para vocês, duplicatas. Muitas vezes, quando uma empresa compra
mercadorias em duplicatas, ele compra a curto prazo. Por quê? Eu não sei se vocês sabem disso, mas antigamente, quando se soltavam cheques em demasia, como vou dizer, quando você preenchia um cheque, eu vou comprar um produto, eu vou pagar em 12 meses. Sabe que o preenchimento dos cheques, ele não podia ser com data atual, ele tinha que ser com data do vencimento do cheque? Sim, eu já sei isso daí, professor. Por exemplo, não sei se eu vai confirmar isso aí. Se eu vou fazer um cheque, eu posso preencher a data até o sexto mês. Depois do sexto mês, se eu fizer, ele não tem mais validade, né? Isso mesmo. Porque um cheque, depois de 6 meses, ele é um cheque caducado. Ou seja, então, se eu tenho um cheque hoje, te entregar ele com 7 meses, ele já não tem forma de pagamento. Ele não pode ser mais pago pelo banco. Colocado no banco. Isso. Então, as empresas sempre pedem, então, tanto que não sei se vocês já perceberam na época que o cheque era tão comum, que as empresas, eles mesmos gostavam de preencher o cheque. Porque eles tinham as maquininhas, né, de preenchimento dos cheques, e nesse preenchimento ele era com datas de vencimento, não é com datas diárias. Pessoal, desculpa pelo barulho aí, tá bom? Porque meus bebês estão meio que latindo. Tranquilo. Aqui eu só tenho 6. Nossa, 6? 6. Eu tenho só uma. É porque é o seguinte, quando eu organizo minhas aulas aqui online, eu dou aula aqui na minha casa, aí minha esposa fica de butuca fazendo eles pra eles não latirem nas minhas aulas. Aí que acontece? A minha esposa acabou de mandar uma mensagem que ela foi buscar a minha enteada na faculdade. Que chique, então eles têm babá. Tem babá. Então, como ela foi buscar a minha enteada na faculdade, então agora eles estão livres, leves, soltos. Aí eu tenho 6, 4 que ficam aqui dentro da casa e 2 lá no fundo. Bom demais, né? São os meus bebês. Todos da raça, os 4 da frente, aqui dentro, todos da raça Shih Tzu. Ah, sim. O meu é pitcher. Também é terrível, né? É. Nós temos também o famoso ativo permanente, que são aqueles, aí nesse caso, como ele é permanente, são aqueles investimentos que você vai receber, nesse caso é longo prazo. É como, por exemplo, quando uma empresa faz aqueles conjuntos imobiliários, por exemplo, né? Que os lotes eles são vendidos pela própria imobiliária. Ou seja, é aquele dinheiro que vai entrar todo mês durante muito tempo, vários anos. Só um minutinho só, peraí. Mara, você está fazendo auxiliar administrativo? Eu já fiz auxiliar administrativo já. Ah, você fez? Eu comecei agora. Qual é o curso que você está fazendo agora, após esse? Agora eu estou fazendo esse e estou fazendo saúde e segurança. Ah, E sim. logo vamos fazer também o de informática, né?
E já tem uma inscrição de Sim. informática e entre outros, já acho que tem uns 10. O que sair primeiro, eu estou fazendo. Ó, de informática vocês não vão mexer na mão, não, né? Eu briguei Bom tanto, demais, né? eu briguei tanto para montar essas turmas. É tanto que eles vão abrir 4 turmas de informática diferentes. Ai, tomara que tenha Excel, professor, que é o que eu quero aprender, sabe? Na empresa que Uhum, eu trabalhava, eu já mexia no Excel, só que eu não entendo das fórmulas, eu sei trabalhar nele, mas criar fórmula eu não sei. uhum. Você consegue as que já estão prontas, montadas. Isso, eu trabalho na planilha pronta. Agora, se for para mim criar uma planilha com fórmulas, eu não sei. Uhum. Não, beleza. Vamos acabar de compartilhar aqui. Então, logo devemos ter novidades sobre esse curso. E quem mais quer que comece logo sou eu, né? Porque finalizando a nossa aula quinta-feira da semana que vem, eu não vou ter aula aí na região de Santa Helena, né? Então, para mim, o mais importante é começar logo. Ué. Lembrando, falando sexta-feira, a minha aula vai ser gravada, tá bom, pessoal? Eu não vou dar aula ao vivo na sexta-feira, tá bom? Certo, professor, vou aproveitar e já vou falar para o senhor, que vai chocar algumas aulas minhas agora, porque eu comecei um outro curso, começou essa Uhum. semana, e aí a gente vai chocar, tá bom? Daí, às vezes eu vou entrar, ou senão eu vou fazer só os Não exercícios. tem problema. É tanto que o que eu faço a validação de vocês são as atividades feitas. Muitos professores, eles, eu não sei se o que eu faço ele é certo ou se eu faço ele é errado. Eu, por exemplo, mesmo que vocês participem ao vivo da aula, a presença de vocês é pelas atividades feitas. Tem professores que fazem a validação dos dois. Ou seja, tem que ter a atividade e a participação. E eu já faço um pouco diferente. Por quê? Eu acho muito injusto, eu particularmente, se a minha aula ele vai ser gravada e vai ser postada a gravação, o aluno que não pôde participar não pode fazer tarefa depois. Não vale nada. Se É, é complicado. Professor. Inclusive, não. Inclusive, eu tenho 3 aulas por semana de saúde e segurança e eu não assisto a sua aula. Às Uhum, vezes eu ainda mato ela para assistir a sua e assim vai, né? Só que os 2 cursos já terminam agora. uhum. E tem professores que não aceitam. Se você não participou da aula, ele não aceita a sua atividade. Então, aí eu penso, mas se a aula é gravada, então por que então, se o professor não aceita a atividade do aluno posteriormente, então por que eu vou gravar a aula? Concorda comigo? Também, né? Concordo. Eu, Então, eu gosto de assistir porque na dinâmica que a gente faz, para mim, né, uhum, pessoalmente, eu assimilo melhor, porque, por exemplo, em determinada situação que eu preciso usar, a gente acaba lembrando da aula e tal, e você assimila melhor o conteúdo, né? a gente acaba mudando, muda um formato, muda um exemplo no formato atual. Igual, por exemplo, na aula de sexta-feira que vai ser gravada, ela vai ser uma aula engessada, ou seja, eu vou falar do conteúdo, como eu não vou ter nenhum aluno participando, eu não vou ter um debate. Eu, particularmente, eu não gosto de aulas gravadas. Porém, eu tenho um compromisso nas sextas. Então, o que acontece? Eu não posso largar esse compromisso nas sextas, porque é um curso que eu tenho em uma outra escola, que ele é só na sexta-feira. Ah, mas tá certo, aí uma aula ou outra não tem nada a ver. Ele é só na sexta-feira e é uma vez na semana. Ou seja, por exemplo, a aula que eu vou dar sexta-feira agora, eu tenho 2 semanas que eu dou aula para eles por causa dos feriados. A última aula foi dia 8 de abril. 8
Então, turistas, então. Então, o que acontece? E essa aula, ela é presencial. Eu, particularmente, eu não gosto da aula presencial por causa disso. Porque, igual, por exemplo, se fosse online, eu podia organizar as duas aulas e pronto. Eu poderia, por exemplo, 7 horas, pôr essa aula 7 horas, dar essa aula 7 para eles, passar atividades para eles fazerem, dar aula para vocês e depois tirar a dúvida deles, ou dúvida de vocês, como eu sempre faço. Mas, por essa aula presencial, eu não posso fazer isso. Eu não tenho essa forma. Então, é uma turma que eu tenho, que já era para ter terminado. Por exemplo, eu vou ter umas 3 quartas-feiras que eu não vou ter aula, que eu poderia ter, já tá finalizando esse conteúdo. Porém, eles não aceitam antecipar a aula. Então, por isso que eu não vou poder na sexta-feira esse conteúdo com vocês. Mas já era algo que já foi conversado quando eu assumi a turma de vocês. É isso aí, ué, tudo tranquilo. Igual, por exemplo, semana que vem eu vou ter que me dobrar em 2. Porque semana que vem nós terminamos o curso na quinta-feira. Na verdade, cada dia de aula é 3 horas, né? De aula é 3 aulas, né? Na quarta-feira, nós teremos 3 aulas, que seriam as atividades, e na quinta, apenas uma aula. Mas aí eu penso, se nos outros dias eu dou 1 hora de aula, 1 hora e pouco de aula, e os outros ficam em atividades para vocês fazerem, por que na última aula, que é apenas 1 hora só, eu não posso dar mais de 1 hora? Essa é a minha visão. Então, o que acontece? Na quarta e na quinta semana que vem, eu vou estar participando de um curso de robótica pela Secretaria da Educação em Pirinópolis. Olha o tanto que vai ser minha correria quarta e quinta com vocês. Olha para você como é que vai ser. Nossa. Então, quinta-feira a aula vai ficar gravada, né? Não. A do senhor? Não, sexta-feira. Só sexta. Só sexta. Por enquanto, só sexta. Se fosse na quinta, para mim ia ser bom, porque eu já tenho a outra aula do outro professor, né? Não. O que acontece? Eu vou verificar a situação na quarta-feira. Quarta-feira, de qualquer jeito, nem que eu saia um pouco mais cedo do curso, eu vou dar aula para vocês. Aí, na quarta, nós já sentamos, faz a nossa rodinha de grupo aqui de aula, aí a gente negocia. Entendeu? Sim, tranquilo. Aí na quarta, vai dar tudo certo. Aí na quarta a gente negocia. Se eu ver que vai ser um conteúdo bem pequeno, que não preciso, ou uma revisão, porque eu ainda não tenho todas as aulas montadas. Eu tenho as aulas montadas de vocês até sexta-feira. Então, eu não tenho as aulas montadas da semana que vem ainda. Então, muito provavelmente na sexta-feira, na quinta-feira que vem, eu vou pôr um conteúdo bem light, porque se caso eu ver a necessidade da aula ser gravada, eu vou ter que gravar na hora que terminar a nossa aula. Ixi, aí vai ser apurado, né? Porque na hora que eu terminar a aula com vocês na quarta-feira, eu já organizar. Porque nesses 2 dias que eu vou, na verdade 3 dias, quarta, quinta e sexta, além de eu estar em uma outra cidade fazendo curso, eu vou levar 3 alunos comigo. Você acha que aluno vai ficar querendo ficar próximo, perto do professor, dando aula online? Nunca vai. E o pior é que eles não vão poder sair perto de mim. Então eu vou ter que ver o que eu vou fazer, como é que vai ser. Mas a quarta-feira, tranquilo, aula. A quinta, nós vamos organizar como é que vai ser. Tá bom? Essa parte. Certo. Então aqui fala que, então, eu falei para vocês que é de acordo com a Lei 11.638 de 2007,
ele passou a ser chamado de ativo não circulante e uma modificação da estrutura do balanço patrimonial. Então, ele se torna, então, o quê? Um ativo, ou seja, um capital que vai entrar a longo prazo, ou seja, com um bom período, com um bom tempo para vocês, né? Para quem é que tem que receber. E lembrando que isso é aquelas pessoas que também fazem financiamento de casa. Ele é um ativo permanente, que para você é um passivo permanente. Para ele é um ativo permanente para o banco. Ou seja, é um dinheiro que ele recebe durante 15, 20, 30 anos. Então, nós temos alguns exemplos, né? Que são gastos em pesquisa, desenvolvimento, projetos. Então, isso tudo voltados para as empresas. Uma empresa tem pesquisa? Tem. A empresa não quer crescer? Tem uma pesquisa. Sim. Ele tem que fazer os gastos, ou seja, gastos com instituto de pesquisas, empresas de telemarketing, empresas de... tudo relacionado com o crescimento daquela empresa. Por exemplo, eu dou aula para um curso que é na verdade, eu dou aula para duas turmas diferentes. Um que é para mídias sociais e um que é para jogos digitais. Então, todos eles têm pesquisa, desenvolvimento, implantação, projetos. Então, são algo que ele é praticamente em todos os segmentos. Ou seja, voltando a essa parte aí, são investimentos que a empresa possui, imóveis, galpão e assim por diante. E por fim, nós vamos falar sobre as características desse ativo permanente. Eles são a manutenção das atividades da empresa e dos objetivos operacionais da empresa. Quem já escutou aquela frase? É melhor ter para receber do que para pagar. Eu, e muito. Eu, por exemplo, nas escolas que eu trabalho, eu sempre dou manutenção dos computadores de alguns colegas. Aí eles falam, Fábio, posso... Você formata meu computador e... eu posso pagar semana que vem? Mês que vem? Claro! Mas por que é bom você? É melhor ter para receber do que para pagar. Com certeza. Era um serviço que eu não estava pensando em fazer, que entrou, e que quando entrar o dinheiro, é um dinheiro que não é para pagar a conta. É um dinheiro que muitas vezes é para quê? Para gastar. Um extra. É um extra. Então, é algo que vai beneficiar. Nós temos 3 características comuns nesses ativos permanentes, que são a natureza relativa permanente, que não se destina a vendas a ser utilizado na operação de negócio. Nesse caso aí, ele divide em subgrupos: imóveis, intangíveis, diferidos, investimento. O ativo imobilizado é a manutenção e atividades básicas da empresa, que inclui prédio, instalações, maquinários, veículos, por exemplo. Os intangíveis, palavra feia, hein? É aquele que não pode ser tocado, mas assim faz parte do patrimônio, como marca, direitos, softwares, ou seja, nesse caso aí, né, como nós estamos falando sobre ativos, né, é aquele dinheiro que vai entrar que eu não mexo. Então, no meu caso, pessoal, as minhas aulas da noite que eu trabalho, eles são intangíveis. Sabiam disso?
Não, o senhor não vê o dinheiro? Não, eu recebo, só que eu não gasto ele. Ah, sim. Por que eu não gasto ele? Eu faço planejamentos a médio e longo prazo. Então, esse dinheiro, por exemplo, que eu dou aula à noite, eu não conto com ele para minhas finanças. É o dinheiro que eu posso fazer uma reforma na minha casa, é o dinheiro que eu posso trocar de carro se eu quiser, é o dinheiro que eu posso fazer algo que o meu salário não dá para fazer. É o investimento, É né? um investimento. Vocês lembram quando eu falei para vocês que eu quitei uma casa de 30 anos em 8? Sim. Foi com esse intangível das aulas do noturno. Eu não conto com ele. Ou seja, eu vou juntando, aí depois eu vejo que, por exemplo, vamos dar um exemplo. Eu juntei durante 3, 4 meses R$ 5.000, um exemplo. Você sabia que, como eu já falei para vocês, eu tenho um financiamento imobiliário que não é meu, é do meu cunhado. Que eu fiz para ele no meu nome. Sabia que se eu pegar esses 5 mil e deixar guardado no banco, eu pago nem 5 parcelas dessa casa. Nesse caso, que é o do meu cunhado. Se eu pegar esses 5 mil intangível e fazer amortização, sabe quantas parcelas que dá? Ah, Em torno de 23 a 25 parcelas. é que vem no retroativo, né? Uhum. Você vê, e se eu for deixar no banco, na poupança lá, eu pago mal 5 parcelas. E fazendo, juntando o intangível por um período, o intangível por um período e pagando, eu vou pagar em 5 meses, 5 mil, seria 5 meses, eu vou pagar o quê? Mais de 2 anos. Ou seja, é uma forma de se organizar. Pessoal, igual que eu penso, se eu tivesse essa visão há uns 15 anos atrás, 15 não, uns 20 anos atrás, esses intangíveis que eu não mexesse, eu já teria, Já tá. eu já teria um segundo imóvel meu há muito tempo. É verdade, porque antes era assim, as coisas era mais barato, né, do que hoje, por exemplo, Uhum. imóveis hoje tá um absurdo de caro, né? O juro também tá maior. Ué, para você ver aqui, por exemplo, a minha casa não é uma casa grande, ah, é uma casa, uma região que está valorizando. Por exemplo, eu moro entre, até falei ontem, entre a BR-153 e a BR-060. Ah, ele é uma área que desafoga para os dois lados. Quando eu comprei essa casa em 2013, final de 2013 para início de 2014, eu comprei essa casa em torno de 190 mil. Hoje, eu não entrego ele por menos de 350 mil. Valorizou bastante os imóveis E desses tempos olha para cá. que, e olha que a minha esposa, por exemplo, ela é viciada na questão de construções, mãos a obras, aquelas coisas. Então ela vê aquelas construções modificadas. Ela já falou para mim, se eu fazer um investimento hoje na minha casa de 30 mil reais, que hoje não é um valor, relativamente não é um valor muito alto, na verdade, Sim, se eu continuar com esse intangível meu durante o ano, se eu pegar no final do ano esse intangível e fazer essa reforma, não sei se eu consigo juntar esse dinheiro todo, mas se eu conseguir, essa casa que eu falei que vale entre 300 e 350 mil, com esse pequeno gasto
ele vai passar para valer aproximadamente 450 mil. Bom, né? Muito bom. Com 20 a 30 mil reais gastos, ele vai aumentar quase 100 mil reais. Vale a pena investir em imóveis. E não são muitas coisas para gastar. Pela forma que ela me explicou, não são gastos exorbitantes. Aonde a minha cozinha e sala, eu vou abrir e fazer uma big sala. No corredor, eu vou fechar a que quando chove molha, né? Vou fechar. E lá no fundo, que é a minha área, eu vou fazer a cozinha. Aí, são pequenos detalhes, né, que tem que ser modificado. Vou quebrar uma parede, para que quebrar a parede, eu vou ter que tirar o azulejo da cozinha, né, dos trem. Vou uma arinha fora a fora e fazer a cozinha no fundo e colocar talvez um blindex ou alguma coisa, se chover, fechar, né? Então, Sim. não é um gasto exorbitante. Acho que o mais caro seria o vidro, né? O vidro. E, Talvez a mão de obra, né, professor, que eu acho que é o mais caro, né? ou seja, vamos fazer essa parte aí. O que vai acontecer? Como vocês sabem, uma casa, quem compra uma casa, quem dá o veredito final sempre é a mulher, né? Quando É gosta ou não desse gosta. modelo. Então, o que acontece? Então, vale em torno de 450 mil se eu fazer isso. São pequenos investimentos que eu não vou ter prejuízo. Vou ter um retorno ainda maior. E olha, em 10 anos praticamente aí, né, você dobrou o seu capital. Uhum. E o pior, que na região aqui eu achei uma casa hoje boa de 500 mil, tá difícil. Uma casa nessa região de 500 mil tá muito difícil. Principalmente em espaço. Então, Você disse que aí está em valores mais elevados, nesse uhum, caso. isso. Por quê? Como eu te falei que é um ponto estratégico. Olha para você ver. Daqui da minha casa ao centro de Goiânia, eu gasto em torno de 35 minutos. Da minha casa a Anápolis, ao trevo de Anápolis, eu gasto 1h05. Nossa, aí esse pedaço aí dentro de Aparecida já, né? Aqui é Goiânia, bem na divisa. É, na divisa. Eu conheço essa BRzinha aí. Ela é movimentada pra caramba. Por exemplo, Nossa, mãe, uma hora. aqui onde eu moro é próximo ao Condomínio Madrid. Por exemplo, daqui no centro de Goiânia, eu passo pelo menos por 15 sinaleiros. E daqui ao trevo de Anápolis, eu não pego nenhum sinaleiro. Só o trânsito mesmo, Só o né? trânsito. Eu trabalhava em Anápolis. Eu saía de casa, eu trabalhava em Anápolis dia de sábado, ao sábado, no Sesc de Anápolis. Eu saía aqui de casa 6 horas, 7h10 eu estava tomando café na padaria de frente ao Sesc de Anápolis. E olha que o Sesc de Anápolis não é no trevo, né? Sim. Rápido, Então, hein? então depois daquela van, aquela rua do Ravan 500, quer dizer, mais na frente. Então, você vê, em 1h05, 1h10, eu já estava já na porta. Então, isso aí que
Por isso que valorizou. Então, voltando à aula, o deferido é formado por aquelas atividades que terão resultado em exercícios futuros. Poderia ser o que eu estou falando para vocês agora, né? O deferido. Fala, Mara. Pode falar. Oi, professor. Pode falar. Não, levantei a mão sem querer. Ah, tá bom então. Então, nesse caso aí, pessoal, a minha casa, ela se torna um deferido, né? São pequenas coisas que eu vou fazer e ele vai ter resultados futuros. São investimentos e aplicações de determinada quantia em outras. Nesse caso, sobre a empresa, em troca de participação de lucros. Nesse caso, no meu caso, não seria lucro, mas seria basicamente isso. Você reparou que isso tudo, ele faz parte do nosso cotidiano? Sim. Tudo que a gente vai estudar, se a gente for parar para analisar, acontece no nosso dia a dia, né? É muito legal. Então, a pessoa que tem cabeça, que tem organização, planejamento e visão, é o mesmo jeito da casa, é o mesmo jeito da empresa. Claro que empresas, gastos, lucros, entradas, dividendos maiores. Porém, você consegue analisar. Talvez você não consegue jogar, igual no Excel, por exemplo, esses dados da planilha. Mas se você pegar um papel, você consegue fazer o quê? Um rascunho. Então, basicamente, a nossa aula é essa, nesse conteúdo. Alguma pergunta? Não, tudo esclarecido. Deixa eu parar aqui a gravação aqui, porque eu